Olá! Continuando na nossa série sobre as várias terminologias adotadas para educação sexual, quero partilhar com você o fato de que eu fui a primeira pesquisadora brasileira a me preocupar com essa questão da terminologia, do uso muitas vezes como sinônimo, sem uma fundamentação teórica, do uso muitas vezes irregular das terminologias e dos sinônimos. E na minha pesquisa de mestrado, feito na USP, concluída em 1995, intitulada Educação Sexual no Brasil, o Estado da Arte de 1980 a 1993, que eu já contei para vocês quando falei então sobre os meus livros, na série sobre os meus livros. Aí tem esse livro, Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio. Então aqui é a terceira edição, né, revista atualizada e ampliada 2011. Então atrás da minha pesquisa de mestrado. Então eu analisei na minha pesquisa na USP, eu levantei toda a publicação acadêmico-científica que havia sobre educação sexual de 1980 a 1993 e fui analisar artigos científicos, livros, dissertações e teses, e fui analisar quantitativa e qualitativamente esse material. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a analisar esse material, gente, foi justamente isso, essa bagunça, digamos assim, quanto aos termos. Eu identifiquei que a maioria dos termos usados era educação sexual, e que como sinônimos haviam várias, entre elas mais predominantemente orientação sexual. E isso me chamou a atenção, eu disse, mas quais serão os termos que nesses materiais todos, que terminologias estão sendo usadas? Estão sendo conceituadas? Tem fundamentação? Como que é a sustentação? Então, eu gostaria de dizer a você que se interessa em pensar esse termo com profundidade mais acadêmica, que neste meu livro, Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio que está atualizado em revista, eu trago essa questão. Então tem um capítulo no final que eu intitulo assim, Educação Sexual, ponto. Por que educação? Tá? Então eu trago todo aquele resultado de maneira bastante agradável e sucinta, com várias citações dos autores dos trabalhos, das dissertações, de como que usavam, que termo que usava, se era educação ou não, se usava como sinônimo orientação, se diferenciava ou não. Enfim, aqui tem todo aquele trabalho e eu complemento com as novas terminologias que até 2011 começaram a ser adotadas, né? Que já citei, por exemplo, uma das importantes, educação para a sexualidade e educação em sexualidade. São terminologias também bastante sérias, teoricamente. Então eu cito isso e faço uma análise aprofundada, é um cuidado, é um capricho com a construção teórico-científica da área da educação sexual. Então sugiro a você que leia, que procure repensar e quem sabe você possa até fazer uma pesquisa para ver atualmente como é que estão as dissertações e teses com relação a isso, com relação a essa miscelânea de terminologias. Eu cheguei a propor em minha dissertação de mestrado e defendi por muito tempo a importância e a necessidade de uma padronização quanto à terminologia educação sexual ou alguma outra, mas que fosse seriamente fundamentada teoricamente, uma padronização dessa terminologia na minha pesquisa de mestrado. E para surpresa minha, a doutora Maria José Garcia Vereb, uma das pioneiras que eu já comentei com você, já falecida inclusive, faleceu na França, num livro da editora Vozes, Sexualidade Política e Educação Sexual, ela comenta aqui a respeito desse meu estudo, dessa minha pesquisa no mestrado, e comenta que eu sugiro uma padronização, que aliás está longe de acontecer, né, gente, pelo que a gente temos visto nesta série, mas é interessante que aqui ela comenta sobre isso. E ela diz algo importante que eu concordo, tá? Ela diz assim, que de tudo, o mais importante é que cada trabalho, independente do termo que se usa, tenha claro os seus objetivos, tenha assim uma linha mestra de trabalho, uma concepção teórico-metodológica que assegure um trabalho do ensino da sexualidade, ensino-aprendizagem da sexualidade de forma qualitativamente positiva,
né? Então eu concordo com ela nesse sentido e acho que foi válido e fiquei orgulhosa pela citação e opinião dela também neste seu livro, um bom livro para ser estudado. Para encerrar nossa série sobre as terminologias e para deixar claro para você assim, a riqueza e a importância de uma das terminologias válidas, educação sexual, vou citar 3 brilhantes obras que por todos os estudiosos que se interessam, né, por essa temática, são obras que merecem um destaque e um registro histórico importante. Nós temos o livro encontra-se na Biblioteca de Educação da USP, A Educação Sexual na Escola de Maria José Garcia Vereb, 1977, da Moraes Editores. Temos o livro Educação Sexual, Debate Aberto, Carmen Barroso e Cristina Bruschini, da editora Vozes, 1982. Educação Sexual, uma proposta, um desafio, de Maria Amélia Azevedo, 1988, 4ª edição, que eu tenho, da editora Cortez, que é onde ela apresenta a perspectiva emancipatória da educação sexual. Então são 3 obras que carregam o termo educação sexual com muita solidez teórica. Embora eu concorde sim com Maria José Garcia Vereb, né, que disse em seu livro que o mais importante de tudo não é tanto a terminologia escolhida, mas a postura teórica, os objetivos definidos, a fundamentação teórica sólida e a forma como se trabalha. Eu concordo com ela, mas eu quero dizer que eu ainda mantenho a minha indignação diante da grande miscelânea de terminologias que continuam a ser inventadas, a serem criadas. Eu continuo ainda defendendo mais solidez teórica, mais um linguajar comum, e por isso vou aqui partilhar com você esse meu registro que eu fiz conclusivo, tanto na dissertação de mestrado da USP, 1995, como consta aqui no livro, né, que é originário da dissertação, neste livro, que já falei para você. Então, aqui eu ainda vou apresentar essa conclusão sobre essa questão da miscelânea, né, das terminologias. Considerando a miscelânea de terminologias usadas, é possível afirmar que essa área do conhecimento, educação sexual, está deficitária em um dos pontos de sua estrutura básica, ou seja, na elaboração de uma linguagem comum, no que concerne especificamente à sua terminologia básica. Então, muito obrigada se você acompanhou toda essa série que trata desse ponto teórico, né, da educação sexual. Muito obrigada e aguardo você com sugestões, com comentários no canal. Se você ainda não inscreveu-se, por gentileza, inscreva-se e divulgue para os amigos. Muito obrigada!